Seja bem-vindo ao segundo e último bloco desta edição. Já falamos de alguns métodos errados quando as pessoas buscam estudar e entender as profecias das Sagradas Escrituras. Agora, queremos dar continuidade, mas antes permita que eu fale um pouquinho da Reforma Católica, aquilo que chamamos da Contra-Reforma. Perceba que o termo Contra-Reforma é um termo dado pelos protestantes à Reforma Católica, porque eles o fizeram reagindo à Reforma Protestante. Lá na Contra-Reforma, foram tomadas algumas decisões insanas, como as que eu vou mencionar. Não trago todas, você pode ir pesquisar a fundo. A primeira decisão foi a instituição do Santo Ofício, ou Tribunal do Santo Ofício, ou seja, a Santa Inquisição, segundo a qual todas as pessoas que não estivessem concordando com a posição tomada pelo Papa e pela Igreja Católica deveriam ser julgadas e condenadas à morte. Você sabe que muitas pessoas foram massacradas. Uma das decisões foi também o levantamento e a publicação daquilo que eles chamaram de livros proibidos. Alguns livros escritos por alguns poetas, alguns cientistas por aí fora, que não estivessem de acordo com a doutrina católica, portanto, não coadunavam com algumas posições da Igreja Católica. A sua leitura ou a sua publicação foi proibida. Segundo o estudo que foi feito, a lista foi sendo atualizada de tempo em tempos, até que em 1948 fez-se um levantamento e a soma, o total dos livros proibidos pela Igreja Católica chegava a 4.000. Estão lá as obras de Copérnico, de Galileu e de muitos outros cientistas conhecidos. Temos também a inclusão dos livros deuterocanônicos. O que é que são? O termo deuterocanônico é aquele termo que os católicos usam para se referir ao que nós chamamos de livros apócrifos, que são 7 livros que a Igreja Católica acabou acrescentando à Bíblia. Leia a Bíblia de Jerusalém. Tem 7 livros a mais que não estão nesta Bíblia, que as pessoas acabam chamando de livro, digamos, de Bíblia protestante. Agora, a última decisão na minha lista é o que mais nos interessa neste estudo. Foi a criação, perceba, a criação de novas ordens religiosas no contexto de parar, de inibir o protestantismo que estava se espalhando pelo mundo inteiro. Portanto, foi criada a ordem religiosa chamada jesuíta, ou seja, Amigos de Jesus. Uma das tarefas que esta ordem teve foi de trazer mais 2 métodos para estudar e entender as profecias. O primeiro método chama-se preterismo. Repita comigo, preterismo. Este método foi criado por Francisco Ribera, que foi um padre espanhol jesuíta. Segundo este padre, a segunda vinda de Jesus aconteceu no ano 70, quando da destruição de Jerusalém. E a besta da qual se fala no Apocalipse não era o outro, senão Nero. Percebeu? Portanto, segundo este método, o Apocalipse cumpriu-se. Porque veja, meu amigo, o ápice das profecias é Jesus, na sua segunda vinda. E se já aconteceu no ano 70, o que é que nós estamos fazendo no planeta Terra? Um método puramente antibíblico para despistar as pessoas, para enganar as pessoas. Agora, vamos ao último método. Eu lhe garanto desde já que é o método bíblico usado pelos anjos,
o próprio Jesus, os discípulos, os patriarcas, os profetas, todo o povo bíblico usou este método. Chama-se historicismo. Segundo este método, a profecia é uma história adiantada. Recorda-se da definição que demos à profecia logo no início? Dissemos que a profecia é uma história antes de ser história. É a apresentação dos factos antes do seu curso. Percebeu? É uma bússola que nos orienta. E um vetor diretor que nós precisamos seguir para que não possamos permanecer nas trevas ou na escuridão. E segundo este método, a melhor intérprete das profecias da Bíblia Sagrada é a história. Isto é, lendo a história, nós vamos ver o cumprimento profético de tudo o que a Bíblia disse que haveria de acontecer. Segundo este método, as profecias vão se cumprindo. Cumpriram-se no passado, temos as chamadas profecias cumpridas. Cumpre-se no nosso tempo, da nossa geração, e vão se cumprir no futuro. E o ápice de todas as profecias não é o outro, senão a segunda vinda de Jesus. Não de uma forma secreta, mas de uma forma visível, audível, gloriosa, não sozinho, mas se ele vem com os seus anjos, na glória do seu Pai e na sua própria glória. É isto que nos ensina este método. Você recorda-se da inquietação dos discípulos e da resposta que Jesus deu? Não se turbe o vosso coração. Creiam em mim, mas também creiam em Deus. Na casa de Deus, que é a casa do meu Pai, há muitas moradas. Não fosse assim, amigos, eu teria vos dito: eu vou para meu Pai, mas quando eu for, eu volto. E quando eu voltar, venho buscar a vocês, para que vocês possam estar onde eu estiver. Esta é a nossa bendita esperança, por isso dissemos que Maranata. E Cristo tem que vir depressa, porque eu e você estamos cansados de viver neste mundo. Estamos cansados de estarmos doentes, de chorarmos e de muita coisa errada que vai acontecendo. Segundo este método, Daniel e Apocalipse funciona como uma espécie de calendário, e calendário profético. Este é o método que Jesus usou. Os bereanos usavam este método. Percebeu? Portanto, a história, ela justifica as profecias. Bom, o que você acha deste estudo? Até que ponto lhe ajudou? É este método que nós vamos usar em todas as profecias de Daniel e de Apocalipse. E você não pode perder. Desde já você é o nosso convidado especial. Bom, por hoje é tudo. Eu lhe vejo na próxima semana, quando o Senhor permitir. Tchauzinho, até lá.